Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos seus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Sejam bem-vindas, Maria Eduarda, Cláudia, Márcia Bretas. Tal como eras, tu sempre serás. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Sejam bem-vindas, cantora Lídia, irmã Mirle. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui para um momento especial. Glória a Deus, Cláudia. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a personagem Marta, né, da nossa Bíblia Sagrada. E quem vai falar sobre Marta é a irmã Marta Cristina. Aleluia. E vai falar sobre a vida dessa mulher, a importância dela e como essa mulher nos inspira, né? Como Marta nos inspira, né? Com certeza Marta tem algo, todos os personagens da Bíblia, eles nos trazem uma lição. E Marta, com certeza, nos trará uma lição nesta noite, né? Louvado seja Deus. A irmã Mirle é a irmã da irmã Marta, a Lídia é sobrinha e a Maria Eduarda é filha, né? Sejam bem-vindas. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Nós queremos declarar a fidelidade do Senhor nessa noite, adorando a Deus na beleza da sua santidade e declarando que Deus, Ele é tão poderoso, tão maravilhoso, tão inigualável. Não há outro igual a Deus. Nunca haverá. E nas nossas muitas correrias, preocupações, né? Muitas vezes esquecemos de lembrar, esquecemos-nos do grande poder de Deus, né? Então que essa palavra desta noite venha nos trazer uma lição, né? Através da vida da irmã Marta, e nós possamos aprender um pouco mais. Eu vou aprender muito nessa noite, eu creio que todos vocês que estarão aqui, que estão conosco e aqueles que ainda chegarão, também aprenderemos muito nessa noite a respeito do nosso Deus e como Ele age na nossa vida e através da nossa vida. Glória a Deus, estou muito feliz, muito agradecida a Deus por esse projeto. É um projeto maravilhoso que Deus colocou no nosso coração. Ano passado nós falamos sobre as mulheres que inspiram, né? As mulheres foram convidadas, né? E elas falavam da sua história, contavam o seu testemunho. Esse ano, Deus colocou no nosso coração de forma diferente. Seja bem-vinda, Iolene. Deus colocou no nosso coração falar sobre mulheres que inspiram, porém, sobre mulheres da Bíblia que nos inspiram. Nós iniciamos na sexta-feira, no dia 7, com a missionária Robervânia, e ela iniciou nos falando sobre Rispa. E que lições maravilhosas nós aprendemos, né? Quantas preciosidades nós aprendemos com aquela ministração. E quando foi no sábado ou foi no domingo, não estou lembrando direitinho, uma irmã entrou em contato comigo e disse que ela tinha aprendido muito com Rispa. Inclusive ela já tinha ministrado, inclusive foi até a missionária Rosânia que falou sobre isso comigo. E ela falando, Gilene, seja bem-vinda, querida. A missionária Rosânia falando que já tinha ministrado sobre Rispa e na sexta-feira ela aprendeu muitas coisas que ela ainda não tinha ouvido, não tinha ainda compreendido, né? E Deus abriu um pouco mais, né, o nosso entendimento a respeito daquela mulher. Hoje, com certeza, Deus vai nos trazer algo extraordinário sobre Marta e o nosso coração nós já queremos entregar para o Senhor mais uma vez, orando ao Senhor e declarando a fidelidade do Senhor,
dizendo: Senhor, nós confiamos em Ti. Mesmo que as coisas estejam, Senhor, desandando, mesmo que estejamos enfrentando uma tempestade, nós queremos dizer para o Senhor que nós confiamos no Senhor e que nós queremos nos colocar aos Teus pés, nós queremos nos prostrar aos Teus pés, aleluia, confiantemente, aleluia, nós queremos ser adoradoras, aleluia, mulheres que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, independente da situação, independente das circunstâncias, nós queremos ser mulheres que adoram ao Senhor. Cantora Solange, seja bem-vinda. Irmã Marli, seja bem-vinda. Rosana, seja bem-vinda, minha amiga. Glória a Deus pela vida de vocês. Rosana é responsável pelos cartazes. É responsável por essa xícara linda do Às 10 com Deus. Glória a Deus. E nós só temos a agradecer a Deus pela sua vida. Cristocêntrico, seja bem-vindo. Glória a Deus. Aleluia. Já vou convidar a missionária Marta. Glória a Deus. Glória a Deus. Missionária Marta. Já te enviei o convite. Glória a Deus. Aleluia. Seja bem-vinda, missionária Marta. Fique à vontade. Deixa Deus usar a sua vida. Eu oro para que o Senhor te use poderosamente e que tudo que você estudou, tudo que você preparou, o Espírito Santo te traga à memória e que seja colocado aqui diante para que nós possamos aprender um pouco mais sobre essa mulher especial. Jéssica de Brito, Adriele Mendes, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Irmã Marta já está com oportunidade. Fica à vontade para se apresentar e falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém, irmã. É um prazer poder estar aqui participando desse projeto com a irmã, né? Glória a Deus. E em 2021 a irmã Irineides é, né, a irmã que nos inspira, né? Nos dá Amém, Jesus. Glória a Deus. este prazer, né, de ser essa líder nata, né? Que Deus abençoe, irmã. Senhor, Eu quero toda honra, toda glória, agradecer os irmãos que estão aí, né? A nossa irmã Solange, a Adriele, que Deus abençoe, a minha irmã Maria Eduarda, né, a Lídia, todos que estão aí para nos ouvir, que Deus abençoe a cada um. E falar sobre mulheres que nos inspiram, às vezes poderíamos falar de Sara, né, Raquel, Rispa, né, como já foi falado e falou muito bem, eu assisti também, e tantas outras, né, e como assim Marta, né, nessa hora pode nos inspirar, né? Porque sempre a gente vê os pregadores falando Marta, Marta, né? Sempre a Marta. Poderia falar de Maria, né? Sua irmã, né? Que é uma adoradora. Mas hoje eu quero falar de Marta, né? Marta é uma mulher como nós, né? Glória necessitando da graça do Senhor, né? Que precisou Deus cuidar dela, Deus mostrar para ela quem Ele era, para que ela conseguisse, né, entender o chamado dela, né? Então é muito lindo, né, falar sobre Marta, né? E nesta noite não poderia ser diferente, né? Vou defender as Martas aqui hoje, né? Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. E eu gostaria de ler, né, com as irmãs, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, que diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres. E aproximando-se, Jesus inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhes, portanto, que venha ajudar-me. Orientou o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosas e te aflige por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta lhe não será tirada. Louvado seja o nome do Senhor.
é uma história que já vimos muitos, né, pregadores pregar sobre Marta. E quando a gente vê Jesus falando, Marta, Marta, nos lembra outros acontecimentos que Jesus falou também da mesma forma com Simão, né? Ele falou, Simão, Simão, né? Quando o diabo, né, ele pediu permissão para que pudesse peneirar, né, passar ele ali por provação, e Deus permitiu. Só que não deixou que a fé dele fosse abalada, né? Aleluia. E também quando ele fala de Saulo, Saulo, né? Nós vemos. E quem foi Pedro? E quem foi Paulo, né? Então, não é diferente com Marta, não é diferente com nós, né? Quando o Senhor Aleluia. nos chama, quando fazemos algo de errado, ele nos chama a atenção e fala, Marta, Marta, né? Nos trazendo a memória do que é importante para a nossa vida. Aleluia. E será que nesse tempo, né, de 2021 nós sabemos o que é importante para nós? Será que nós não estamos deixando, né, tantas coisas a fazeres como Marta deixou, né, e tirando o que é importante, né, que é a adoração ao Senhor? Aleluia. Então, Marta, ela é aquela que quer organizar tudo, receber muito bem, não quer que nada saia do lugar. Mas Maria é aquela que deixa tudo, né, e vai adorar o Senhor. Aleluia. Então, entendendo um pouco sobre Marta, né, nós entendemos que o nome dela, né, em aramaico significa senhora. E quando nós lemos a história de Marta, quando ela convida o Senhor para a casa dela, nós também entendemos que ela é, né, a senhora daquela casa. Aleluia. Ela é uma anfitriã, ela que convida, ela é a chefe, né? E Marta e o seu irmão, né, estão ali sobre o cuidado dela. Quem sabe ela seria a irmã mais velha, né? E está ali, recebe o Senhor na casa dele. Receber o Senhor na casa dela, eu acredito que não seria muito fácil, né, irmã Ireneides? Porque o Senhor nunca andava só. Verdade. Sempre andava com seus discípulos e uma grande multidão, né? Verdade. Então ele não andava sozinho. E nós não podemos julgá-la, porque se nós estivéssemos no lugar dela, às vezes nós estaríamos tão aflita como ela. Verdade. Tendo o Senhor, né, na casa dela, com tantas pessoas, e os afazeres eu acredito que seria muito, né? Mas Deus estava ensinando para ela ali naquele momento, né, que não era importante o trabalho dela. O trabalho dela também era importante. Aleluia. Mas a adoração, o servir ao Senhor, ele tem que vir em primeiro lugar, né? Glória a Deus. Então, não haveria problema nenhum se ela tivesse satisfeita fazendo o trabalho dela, sem que ela interferisse na adoração de Marta. Ele queria que ela fizesse o serviço dela e também entendesse que Maria foi chamada diferente da função dela. Né? Aleluia. Então, se nós entendermos, né, hoje, então, nós vamos entender, né, em nome de Jesus Cristo, que eu posso servir bem, né, ao Senhor. Primeiro eu entender o meu chamado, né? Eu preciso primeiro entender o meu chamado, né? Para que Deus, ele manifeste o seu amor, o seu cuidado sobre as nossas vidas. E nós vamos entender lá na frente que Marta entendeu isso. Aleluia. Né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque o Senhor é poderoso, né? Ele nos dá essa visão, né? De nós podermos entender o nosso chamado. E chega um momento que Deus, ele nos cobra mesmo, né? E Deus ele vai interferir na nossa vida para que nós façamos diferente, né? Para que o trabalho dele seja diferente. Então, para a irmã Irineide chegar onde ela chegou hoje, né? Deus teve que trabalhar na vida dela. Né? Então, não é diferente comigo, não foi diferente com Marta, né? Deus trabalhou, né? Para que ela fosse uma grande mulher, né, uma mulher que soubesse identificar qual foi o seu chamado, né? Aleluia. Louvado seja Glória a o Deus. Senhor. Quando nós vamos lá para Lucas 22, 31, nós vimos, como eu já falei, né?
Deus falando da mesma forma com Simeão, né? Deus chamando a atenção dele, né? Simão, na verdade. Porque ele queria que Pedro, ele entendesse qual era o chamado dele. Mas ele primeiro, ele devia tirar todo o orgulho dele, toda a soberba dele, né? Para que ele pudesse apacentar e fazer a obra do Senhor, né? Seja Deus. Então, com Pedro, com Saulo, né? E Paulo foi a mesma coisa que aconteceu com ele. Porque Deus, ele primeiro, né, tratou com ele, ele era um perseguidor de Deus, mas depois ele passou a ser perseguido pelo nome do Senhor, né? Porque Deus tinha um chamado na vida dele. E todos nós devemos entender esse chamado, né? Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que Marta me inspira, né? Porque Marta, ela entendeu, né, qual era o seu chamado, o que ela, né, ela foi chamada para fazer a obra do Senhor, né? Então, diferente de Maria e diferente de Lázaro, né, todos tinham um chamado específico, né, para fazer na obra do Senhor. Então, Jesus, ele não se preocupava com um banquete. Ele não queria isso. Marta queria fazer o melhor, né? Mas Deus não se preocupava com banquetes. Ele queria, né, que Marta ouvisse, porque não era qualquer pessoa que estava na casa de Marta. Aleluia, né? Jesus. Era Jesus, né? Era aquele que poderia instruir, aquele que poderia trazer tantas coisas maravilhosas para ela, mas a Bíblia diz que ela estava ansiosa, ela estava preocupada, né? Ela estava atrapalhada no que ela estava fazendo sem entender quem realmente estava ali. E Maria entendeu e se jogou aos pés do Senhor em adoração, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma coisa só é necessária para agradar ao Senhor, né? É fazer a obra dele, né, com amor, com dedicação. Marta poderia não ter recebido esta reclamação, né? Não digo uma reclamação, recebido este alerta, né, que Deus fez para ela, se ela tivesse feito o trabalho dela, se ela tivesse entendido qual era o chamado dela, né? Antes mesmo que Deus falasse a ela. Mas eu sei que há um propósito em tudo, né, irmã Inês? Quando Deus nos chama a atenção e quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, né, para a vida dessas mulheres que nós falamos aqui e desses homens também que nós falamos, nós entendemos que há um chamado específico para cada um e há também um ensino diferente para cada um de nós também, né? E nesse tempo que nós estamos vivendo, Marta nos ensina muito, porque tantas pessoas com tanta preocupação em fazer tantas coisas, né? Ter uma performance, ter tudo, né? E deixa a obra do Senhor quando der certo, da maneira que der certo. Quando eu puder, eu vou, né? Verdade. E ele nos ensina isso. Marta, né, está nos mostrando essa preocupação, essa ansiedade por ter coisas, por fazer projetos, por ter uma performance boa. Mas Maria nos ensina diferente, né? Que estar aos pés do Senhor era a melhor forma. Aleluia. E é isso que Deus estava querendo mostrar para ela, né? Que Maria tinha escolhido a melhor parte porque ela estava primeiro adorando o Senhor. As outras coisas, como Deus também nos ensina, né, em Mateus 6,37, que todas essas coisas serão acrescentadas. Aleluia. Mas o importante é buscar primeiro o reino de Deus, né? Então, é maravilhoso, né? Poder. Eu estou só falando, irmã Lília, a irmã quiser falar alguma coisa. Não, pode ficar à vontade. Amém. Glória a Deus, né? Então, também não disse que não precisava do trabalho dela, né? O Senhor não disse que precisava do trabalho, que não precisaria do trabalho dela. Como a sogra de Pedro, né? Pedro pediu para que curasse a sogra dele. Quando ele curou ela, Jesus curou a sogra de Pedro, ela imediatamente já começou a servi-los, né? Aleluia. A trabalhar. Porque
necessitava desse trabalho, né? A obra do Senhor necessita desse trabalho. Quantos de nós, né, nós estamos... a irmã Irineides é a líder do círculo de oração, mas tem as irmãs que trabalham na cantina, tem as irmãs, para a igreja funcionar, todos têm que estar no seu devido lugar, né? Para que a obra do Senhor, né, vá em frente. Então, em Atos também, 6, vai dizer que a obra do Senhor crescia muito, né? E Pedro e os outros irmãos não podiam parar para servir a mesas. Então ele escolhe alguns dos irmãos para que sirva a mesa e ele se dedique só à palavra do Senhor, né? Então o trabalho de Marta era importante, é importante, né? O trabalho de Marta e de todos os irmãos que têm as suas funções na igreja. Aleluia. Todos nós, né, necessitamos de cada um dos irmãos que trabalha na igreja, né? Faça o seu trabalho. Mas precisamos entender qual é o nosso chamado. Verdade. Né? Qual é o chamado que Deus tem para cada um de nós? Às vezes, tem muita gente querendo cantar na igreja e se decepciona porque não sabe cantar, não canta. Às vezes vai perseguir alguém e Deus chamou para outro trabalho. Né? Então, nós precisamos entender quais são os nossos papéis na igreja, né? Para que Deus possa operar grandiosamente nas nossas vidas, né? Então, Marta vai entender isso, né? Que Deus chamou ela especificamente para servir. Ela gostava do que ela fazia e Deus também gostava do trabalho dela, né? Como de todos os irmãos. Então, quando Maria se joga aos pés do Senhor, ela não sabe fazer outra coisa. Maria, ela até poderia, mas enquanto Jesus estava ali, o que ela fazia era adorar, era exaltar a ele, porque era a essência dela, era adoradora, né? Então, Marta servia, porque também era a essência dela, ela gostava de servir, ela estava ali para servir o Senhor, né? Aleluia. Então, ela só precisava entender isso, né? Que cada um no seu devido lugar, cada um, né, ali servindo ao Senhor da maneira que foi chamado para servir a Ele, né? Então, é por isso que Marta me inspira, né? E eu louvo a Deus por eu ser Marta também, né? Já apanhei muito de Jeová, né? Até chegar onde cheguei. Glória, e se fosse escrever um livro, né? Nossa, daria muito assim para os pregadores, batia muito no púlpito. Porque é difícil, né? Não sou uma Marta fácil como essa daqui da Bíblia, não. Mas Jesus tem me ensinado, né? Glória tem me ensinado e eu tenho aprendido, né, com o Senhor a cada dia, né? E sei que tenho servido a Ele, né? Com amor, tenho servido Glória a Ele. É o meu desejo a cada dia de servir melhor, né? Porque esse é o desejo que deve arder em nosso coração, né, de servir o Senhor melhor, fazer, né, com que Ele receba a nossa adoração quando nós estivermos servindo a pessoas. Porque, às vezes, as pessoas dizem assim, eu sirvo ao Senhor. Não, você serve realmente a Ele quando você serve pessoas, né? Primeiro, você tem que estar na igreja para servir as pessoas, né? Às vezes as pessoas dizem assim, eu já vi muita gente dizer assim, não, eu obedeço ao pastor. Não. Se você não obedecer ao homem, você não tem como obedecer a Deus. A Bíblia até fala sobre isso e nos alerta sobre isso, né? Se nós não obedecer ao homem que nós vemos, como obedeceremos a Deus que nós não vemos, né? Então, não tem como você servir a Deus se você não servir a seu próximo, você servir a sua igreja, você servir a seu pastor, você servir aos irmãos, não tem como, né? Então, é por isso que Deus, ele nos cobra muito. E quando nós estamos, assim, tá muito difícil, porque lidar com pessoas é difícil, né, irmã Inês? É muito difícil lidar com pessoas. E quando a gente está quase desistindo, Deus dá aquela... como se acendesse uma luzinha, sabe? Na nossa mente, assim, dizendo que não tem como servir a Ele se não servir essas pessoas, né?
essas pessoas como Marta, né? Que às vezes alguém diz assim, ah, Marta foi muito dura, ah, Marta se precipitou, ela se preocupava só com as coisas materiais e não se preocupava com a adoração né? E quantas vezes nós vemos isso, né? Pessoas preocupadas só consigo mesmo, né? Não se importa com o trabalho que a gente faz, não dá valor no trabalho que a gente faz, reclama de tudo que a gente faz e às vezes a gente quer desistir, né? E Deus está dizendo, não tem como me servir bem se não servir, né, ao seu próximo, não servir a seu irmão. Então, Marta nos ensina isso, né? Que não tem como nós servir bem ao Senhor se primeiro nós não colocar a mesa para nossos irmãos, se primeiro nós não nos dar, né, em servir, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela não entendia, né, de princípio isso. Mas Deus, ele vai mostrar. E ela vai se mostrar também uma mulher de fé, porque ela faz uma declaração muito linda em João 11. Porque em João 11, Deus está confrontando a fé de Marta. E ele nos confronta também a nossa fé em João 11. Porque será que nós realmente cremos no Senhor diante das lutas, diante de tão angústia que Marta passava e nós também, muitas vezes nós passamos? Será que a nossa fé realmente quando nós estamos bem na igreja, recebemos uma palavra, estamos fortificados e Deus nos usa para falar com alguém? Mas será que esta fé, ela realmente está firmada e está forte quando nos acontece algo de ruim, né? Como aconteceu com Marta e como aconteceu com Maria quando seu irmão morreu, né? Então, isso tudo ele vai falar sobre esta fé com Marta, né? Que a fé não é uma fé rasa, a fé tem que ser profunda, né? Ela tem que realmente conhecer Jesus, quem estava na casa dele, quem era o amigo dele, né? Quem ela servia, por que ela servia, se realmente ela entendia a quem ela estava servindo, né? Se ela entendia que aquele que estava na casa dela era Deus, era verdadeiramente o Jesus Cristo, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor, que ela afirmou que se ele estivesse, o irmão dela não teria morrido, mas se ele estivesse. Mas e depois quando ele chegou? Será que ela entendia que este Deus, ele é poderoso para fazer as coisas antes, durante, depois? Será Aleluia. Que ela entendia isto, né? Então, Deus confronta a fé de Marta e ela diz, e ela fala, e lhe afirmou, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Palavra maravilhosa, né? Que confissão maravilhosa esta que Marta faz, né? Aleluia. Diante de tão grande provação, né? E Deus mostra por que ele veio, para que ele veio, né? Então ele vai mostrar isto para ela, para a irmã dela e para todo Israel, né? Que ele era verdadeiramente o Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, e quando chegamos em João capítulo 12, nós vamos entender que Marta, ela entendeu perfeitamente qual era o chamado dela, né? Quando chegamos em João capítulo 12, e o versículo 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhes um jantar. Aleluia. Marta servia, Aleluia. Enquanto Lázaro era um dos convidados. Glória Sentado a à Deus. mesa com Jesus, Maria pegou 1 libra de bálsamos de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, e ungiu os pés de Jesus e o Aleluia. enxugou com
dos seus cabelos. Glória E a a Deus. casa encheu-se com a fragrância daquele Oh, bálsamo. aleluia, Louvado seja o Jesus. nome do Glória a Senhor. Deus. Que maravilha, né? Aqui, quando nós chegamos no capítulo 12 de João, nós entendemos perfeitamente que Marta entendeu qual era o chamado dela. Marta foi chamada para servir. E servir à mesa do Senhor não é qualquer coisa. Né? Servir aos seus irmãos não é qualquer coisa. Aleluia. Né? Eu e a irmã Irineides e muitas das irmãs que estão online conosco foram chamadas para servir pessoas. Aleluia. Né? Foram chamadas para cuidar de pessoas. Quantas pessoas, né, têm te buscado para ter uma palavra, né, de consolo, uma palavra de paz, né? Então, Deus, ele nos chamou para isso. Para nós, né, aleluia, ajudar aqueles que necessitam. Glória com a uma Deus. palavra, com um gesto de amor, com um abraço, né, com um aperto de mão. Aleluia. Não sei qual é o chamado, mas Deus nos chamou para isso, né? Então, nós devemos entender qual é o nosso chamado. E aí, assim, nós estaremos, aleluia, focados no reino e fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo, né? Glória Quando a Deus. entendermos, por menor que seja, né? Por menor que seja, às vezes eu falo lá na igreja, às vezes alguém diz assim, eu não sei pregar, eu não sei cantar, não sei fazer isso, só sei lavar panela. Eu falei, minha irmã, glória a Deus por isso. Aleluia. Porque alguma coisa sabe fazer para o Senhor, né? As irmãs, algumas falam lá na igreja. Eu tenho vontade de falar, mas quando chego na frente, trava tudo e não consigo falar nada. Mas quando é convocada, tem festa, irmão, vamos na... É a primeira que está lá na cozinha ajudando. Glória a Deus. É a primeira que chega, né, para ajudar, para estar ali na frente, né? Ela não sabe pregar, mas ela sabe administrar a cozinha. Ela sabe fazer algo para o Senhor. E isso que é lindo, porque a diversidade, né, no reino de Deus, né? Todos trabalhando, né, no mesmo propósito, né, para enriquecer, para enaltecer, para povoar, né, o reino dos céus, Jesus. louvado seja o Glória a nome do Deus. Senhor. E quando nós chegamos aqui, né, Marta servia a mesa. A Bíblia fala só isso. E ofereceram-lhe um jantar. Marta servia. Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Eu acredito que ela não estava mais preocupada com Maria. Eu acredito que ela já não estava mais preocupada com nada. Porque ela entendeu, né, o chamado dela. E ela se pôs ali para fazer, para servir. E ela estava adorando ao Senhor, Aleluia. fazendo aquele trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uns irmãos Irineides que é chamado para contar testemunho. Aleluia. Lázaro foi chamado para testemunhar do Glória a grande Deus. milagre que Jesus Cristo fez na vida dele. Quantas pessoas nós vemos aí que tem um testemunho maravilhoso, nós tira o nosso fogo, mas meu Deus, esse dia eu estava vendo uma missionária que era aqui de Xinguara, era moradora de rua, eu falei, meu Deus, que testemunho, né? E às vezes a gente olha assim pra gente, não suportaria. Deus chamou ela especificamente, testemunhar dos milagres do Senhor, né? E quando nós vemos Maria, né? Ela pega ali seu nardo puro, perfume, Aleluia, Jesus. né? Glória a Deus. Derrama aos pés do Senhor. Nós vemos a adoração dela Glória e sentimos a a Deus. adoração dela aqui nesta noite, aleluia, Jesus. Glória a inundando Deus. nossos seres, nossos corações, né? Louvado seja o nome do Senhor, Aleluia. porque Maria estava exatamente onde ela devia estar, adorando, exaltando e glorificando Glória a o nome do Deus. Senhor. Aleluia. Porque o chamado dela era esse, né? Eu vejo algumas Marias aí, né? Quando tem reunião do círculo de oração, é a primeira a estar. Tem oração, marca oração, é a primeira a estar. Irmãs, Aleluia. não me deixa de fora, não. Eu quero ir, eu quero estar, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E isto é maravilhoso, né? E quando nós vemos alguma festa, né? Festa que nós temos... que nós conhecemos bem e que nós sabemos que dá muito trabalho, que é a festa dalmática, né, que é a festa do retiro. Aleluia. E nós vemos assim, meu Deus, dá tanto trabalho,
mas tem tanta gente pronta ali para Verdade. ajudar, né? Glória a Tanta Deus. gente pronta dizendo, estou ali na cozinha, está trabalhando Aleluia. todos os dias. Verdade. Eu fico olhando todos os dias. A pessoa levanta cedo, trabalha até o anoitecer. O povo estamos no culto lá adorando e as pessoas estão lá na cozinha ainda trabalhando. Que E maravilha, adorando. né, irmã Inês? Aleluia. E adorando. Entendendo Glória a exatamente o Deus. que Deus está fazendo naquele retiro, e ele é um Aleluia. benfeitor de tudo Jesus. aquilo, porque sem ele não poderia acontecer uma festa Glória a grande, né? Deus. Então, é Deus nas nossas vidas, é Deus cuidando de nós, é Deus manifestando o seu amor através de cada um de nós, né? Deus, ele é maravilhoso, ele nos surpreende em tudo, né? Em tudo, Deus, ele nos surpreende e coloca pessoas assim tão maravilhosas na nossa vida para nos ajudar, né? Glória a Compreender o Deus. nosso chamado, compreender, né, que Deus, ele tem cuidado de tudo, né, e tem derramado da sua graça sobre as nossas vidas. A Aleluia. irmã, quando a irmã dizer que eu tenho que parar, eu paro. Não, pode ficar à vontade. Se a mensagem, pode passar a mensagem que o Senhor tenha colocado no seu coração. Eu queria só lembrar, assim, duas coisas, né? A palavra de Deus, ela é tão linda, tão maravilhosa, assim, que a gente vai ouvir a mensagem e o Senhor vai trazendo coisa ao nosso coração, né? Assim, quando você Verdade. fala o significado do nome de Marta, né? Por que que o Senhor pega uma mulher que tem o nome com o significado Senhora para colocar para servir as mesas, né? Porque o Senhor, ele não estabelece posição social para servi-lo, né? O Senhor não Verdade. estabelece essa questão, porque muitas pessoas acham que porque são da alta sociedade, não pode ir lá servir. E nós temos tantos exemplos de irmãs, né? Graças a Deus. É, Eu quero até citar dois nomes aqui. Temos a Verinha, né, Valdiesna e outras irmãs que quando são nessas festas, por exemplo, uma festa da Umaádica mesmo, elas estão lá na cozinha, Deca, estão lá na cozinha, lá, servindo, ajudando, preparando a comida, a Valdiesna está lá na cantina com a sua equipe preparando. E quando a gente sempre faz o Festival do Milho, elas estão ali com a gente, da hora que começa até a hora que termina. Então, assim, o Senhor pega uma senhora, que esse nome senhora não é como uma serva, né? Ele pega a senhora e coloca a senhora para servir. E outra coisa muito interessante que eu ouvi na sua fala aí, é o quanto o trabalho de Marta era uma adoração. E ela não tinha entendido, né, Marta? Ela não tinha entendido ainda exato. que a função dela também era uma adoração ao Senhor. Né? Marta estava trabalhando, na verdade, Marta estava coordenando, né, os serviços, e ela não conseguia, naquele primeiro momento, ela não consegue entender que o trabalho também dela também é uma adoração. Olha só, É uma adoração. quando você chega na casa de alguém, ou num hotel, ou você vai para uma festa em determinado lugar, e aqui eu tenho duas pessoas aqui, né? Tem a Marta e tem a Mirly, né? Que quando eu vou para casa delas, eu fui para casa da Marta só uma vez, mas da Mirly eu já fui muitas vezes. E o quanto é bom você chegar e encontrar aquele lugar e prepara aquele lugarzinho para você. E as pessoas talvez nem têm noção do tamanho disso, né? Independente do que seja, o tamanho da casa, da posição, não importa. Mas todo aquele cuidado, aquela preparação que Marta também teve para com Jesus, né? Quero louvar muito a Deus por isso. E eu acredito que Deus hoje está tirando aí um monte de barreiras que algumas pessoas tinham de entender Marta. Né? Marta, para mim, é uma mulher muito especial. Você também, viu, Marta? Uma mulher muito Amém. especial, porque assim, ela nos traz muitos exemplos, né? Muitos ensinamentos, né? E aí algumas pessoas dizem assim, não, eu não quero ser Marta, eu só quero ser Maria. Não, todas as duas têm sua importância no reino de Deus, né? Pode ficar à vontade, Marta, eu estou falando demais aqui. Pode falar. Pois é, eu lembrei dessas duas que você citou o nome aí, só não fiz lembrar, mas eu lembrei delas aqui. Em toda festa que eu vou em Conceição, elas estão ali na Verdade, cozinha, estão ajudando, né? Então é muito bom, né? A gente vê esse empenho, né, de cada um dos irmãos, né? Que não depende de status, né? Não depende de nada, verdade, né? A nossa verdadeira adoração, né, está em servir ao Senhor, não importa como, mas se verdade. você está fazendo algo, né, para o Senhor, então servindo às mesas ou com o microfone na mão, cantando ou pregando, né,
não importa, mas Deus está recebendo a nossa adoração. Então nós devemos fazer o melhor para o Senhor, né? De todas as formas e como Deus nos ensina, né? Nos coloca, né? Em posições, nós devemos fazer o melhor para o Senhor, né? Louvado Aleluia, seja o nome. Jesus. Glória a Deus. Então, como a irmã disse, né? A gente fica tão preocupado em receber alguém na nossa casa, né? Por mais que seja a irmã Irineide, né? Que é tão simples, tão abençoada assim. Mas a gente se preocupa, né? A gente quer fazer algo bom, né? Quer fazer um jantar especial e tudo mais. E quando a irmã Irineide veio aqui em casa, eu fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus, a mulher não sai do quarto. Eu fiz comida para ela, só orando. A irmã veio pregar no culto, né, aqui. E foi uma benção. Então, a gente tem essa preocupação, né, irmã Inês? Quando a gente olha para a vida da Marta, a gente pode entender um pouco sobre ela, né? Porque ela estava preocupada com o servir, né, as mesas, em estar buscando, né, o melhor para servir o Senhor. E com a gente não é diferente, né? Mas nós entendemos que ela também pôde entender, né, que servir ao Senhor não era servir a qualquer pessoa, né? Servir ao Senhor era algo extraordinário, né? Devia vir do coração, né? Ela não podia fazer só uma performance, ela devia servir a Deus, né, com todo o coração, né? Deus conhece o nosso coração, a intenção do nosso coração, né? Então, quando nós fazemos com gratidão, Deus recebe, né? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus. E é muito bom, né? Está aí, eu vi o Wagner entrando. Deus abençoa ele, né? Em nome de Jesus Cristo. A todos os irmãos que estão aí. A irmã quer falar mais alguma coisa? Não, pode ficar à vontade. Amém. Então, para nós terminarmos, né? Eu não sei se já falei demais. Já é 10h42, né? Para nós terminarmos, né, eu quero dizer, né, para todos os irmãos que estão nos ouvindo, né, que Deus, ele é maravilhoso e ele entende o nosso coração, né? Ele entende a nossa vida. É só nós abrir, né, a nossa boca e falar tudo, né, o que sentimos, porque ele vai nos entender, né? Às vezes a gente tem desejo de fazer algo para o Senhor e nós temos que ser claro, né, em falar com ele, né? Qual a intenção do nosso coração, né? Se realmente nós fomos chamados para aquilo, pergunte ao Senhor, né? E fale com ele, né? Se você está servindo bem, se está fazendo o melhor para o Senhor, né? Porque Deus, ele tem o chamado, né? De várias formas. A igreja do Senhor, né? A diversidade, como nós já falamos, né? Uns é porteiro, outros Paulo fala sobre isso, né? Sobre o chamado, sobre o corpo de Cristo, né? Cristo é a cabeça e a igreja, né, tem as suas funções e para caminhar bem, cada um tem que estar no seu devido lugar, né, fazendo a obra do Senhor. Então, o que Marta me ensinou e o que eu queria trazer para os irmãos era isso, né? Que ela entendeu o seu verdadeiro chamado e que nesta noite também nós possamos entender, né, na nossa vida também o nosso chamado, né? E a partir de hoje servirmos ao Senhor melhor, né? Que Marta venha nos inspirar a servir melhor ao Senhor, né? A buscar, né, a resposta dele. Porque quando ela quis que Maria ajudasse ela perguntou ao Senhor, né? Senhor, não te importas? Fale que ela venha me ajudar, né? Então, se a gente às vezes está incomodado com algo na igreja e às vezes a gente acha que alguém está tomando nosso posto aí, ou então se alguém está, às vezes, descansado demais e não está fazendo a obra do Senhor, né? Vamos perguntar para o Senhor, Deus tem a resposta para nos dar, né? Verdade. Deus, ele vai nos direcionar, né? Para fazer o melhor para ele, né? Então, que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. E a minha palavra é esta, né? Sobre Marta, eu espero que tenha alcançado seu coração, tenha alcançado, né, a sua vida e que a partir de hoje possamos nos dedicar, né, em fazer o melhor para o Senhor. Glória a Deus. Amém.
Nós queremos agradecer a Deus, né? Eu quero agradecer a Deus em nome de todos aqueles que estão aqui conosco. E eu tenho certeza que essa palavra falou fortemente ao nosso coração, ao coração daqueles que estão aqui e daqueles que ainda vão ouvir essa mensagem, né? Inclusive, nós queremos dizer para você que está conosco que se essa palavra falou com você e você sabe que ela vai falar com o coração de alguém, vai mudar a vida de alguém, compartilhe essa live. Vem participar conosco desse projeto maravilhoso, que é o projeto Mulheres que Inspiram, né? Olhando para a Bíblia Sagrada, olhando para as mulheres da Bíblia. E eu quero lhe convidar para participar conosco, né? Tem sido uma bênção para a minha vida. E eu quero agradecer a Deus pela vida das irmãs que têm participado. Já a primeira foi a missionária Robervânia. Hoje, a missionária Marta, aqui falando do amor do Senhor. Eu esqueci de dizer, ela é líder de jovens lá na Assembleia de Deus, na região da Joncom, né? É a igreja mesmo sede lá, né, na Joncom. E o pastor Daniel Claudino é o pastor presidente lá. Eu quero mandar nossa saudação, pastor Daniel Claudino, e agradecer a Deus pela vida de cada jovem que você tem liderado ali. E eu tenho certeza que não é só isso, né, que você faz aí nessa região. Eu sei que você tem alcançado outras vidas através do seu testemunho, através da obra do Senhor aí nesse lugar. Que Deus continue te abençoando, Marta, abrindo caminhos e fazendo o teu ministério cada dia mais influente na vida das pessoas, que muitas pessoas sejam alcançadas, não apenas por ouvir a sua voz, mas também por ver aquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua família e no seu ministério, em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando em toda a tua casa, toda essa região, todos os jovens, crianças e adolescentes. Um abraço a todas as irmãs do Círculo de Oração da sua igreja. Cantora Solange Farias, que está conosco, Deus abençoe. E eu quero dizer para a cantora Solange Farias que Deus é o Deus do impossível. Ele faz aquilo que a gente nem ao menos imagina que ele pode fazer. Tudo que você pensar que o Senhor pode fazer por você, creia que ele pode fazer e muito mais ainda, né? Você que está conosco, receba nessa noite essa palavra e assim como Marta foi curada de algumas situações, que você também receba a sua cura. Quando você pensa que algumas coisas que você faz são poucas diante do Senhor, eu quero que você saiba que tudo aquilo que você tem feito pode ser pouco para você, pode ser pouco para alguém que está do seu lado, está olhando, mas para Deus, aleluia, Ele recebe com muito amor. Né? Quando Marta falou sobre Maria, né, e derrama aquele bálsamo, eu não quero falar muito, porque depois alguém vai falar sobre Maria, mas que esse bálsamo que Marta falou aqui, né, na ministração da palavra, esse bálsamo possa encher a sua casa nessa noite. E todas essas situações difíceis que você está vivendo, elas possam ser resolvidas pelo Senhor. O bálsamo que Maria derramou vai entrar dentro da sua casa nesta noite e vai mudar situações dentro da sua casa. E assim como Marta entendeu o objetivo de Deus para o seu chamado, você que ainda não entendeu o seu chamado, você também vai entender o seu chamado. Seja de servir às mesas, seja de adorar lá aos pés do Senhor, seja na ministração da palavra, seja preparando a comida como Sandra de Paula aí prepara, né, juntamente com a irmã Elissimar e outras irmãs, seja o que for que você estiver fazendo, faça com toda a dedicação como você tem feito até aqui. E tudo que o Senhor te pedir para fazer, tudo que Ele te colocar a mão para fazer, faça, não como se fosse para os homens, mas como se fosse para o Senhor. Na primeira ocasião de que Marta aparece, nós observamos que Marta está trabalhando como se fosse para o homem, mas lá na última vez onde ela aparece, né, lá em João capítulo 12, ela entende para quem que ela estava trabalhando. Que Deus abençoe a sua vida, né? Marta, Deus te abençoe. Fique à vontade de fazer suas considerações. Amém. Eu quero agradecer, né, irmã Ireneide, por esta oportunidade. Que Deus abençoe, né, por ver em mim essa capacidade, né, de falar de alguém da Bíblia. Que Deus abençoe a irmã, em nome de Jesus, as pessoas que estão nos acompanhando aí, a Mirla, a Solange, né, a Maria Eduarda, a Elisama estava também, né, a Adriele, todas as irmãs que entraram, né, para nos ouvir, que Deus abençoe em nome de Jesus, né? E que em nome de Jesus Cristo Deus possa aperfeiçoar o seu amor sobre as nossas vidas, né? E possamos a cada dia, né? A cada dia, quanto mais se aproxima a volta do Senhor, mais o nosso coração,
mais o bálsamo, né, esse perfume, né, Aleluia. essa fragrância maravilhosa do Espírito Santo possa ser derramada sobre nós. E que esse perfume possa preencher toda a nossa Aleluia. casa, né? A Em nome nossa de família, Jesus. né? Os nossos filhos, nossos esposos, que possamos ser cheios do Espírito Santo e que sejamos, né, ponte, que sejamos um vaso de honra, alguma coisa, né, que na nossa vida possa servir para servir outras pessoas, né? Aleluia. Que o amor de Deus possa nos preencher de tal forma que o nosso desejo seja servir e servi-lo muito bem, né? Para a glória do seu nome, né? Em nome de Aleluia. Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós queremos orar por você. Aleluia. Amém. Queremos orar pela sua vida, você que está aqui conosco. E se você estiver passando por alguma situação difícil, entre em contato conosco, que nós vamos orar por você. E nós cremos que o Senhor já está entrando com providência na sua causa. Amém? Quarta-feira nós estaremos com a missionária Rosânia. Ela vai falar sobre a mulher cananeia, né? Às 22 horas você é convidado para estar conosco. Eu quero te pedir para você convidar mais pessoas para virem participar conosco e agradecer a Deus nessa noite, orando pela sua vida e declarando a sua vitória nessa noite em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pela manifestação do teu poder. Eu quero te agradecer pela vida da Marta, Senhor, a tua filha, que tirou esse tempo, Senhor, para vir falar a respeito de Marta, aquela mulher da Bíblia Sagrada. Senhor, eu quero te pedir para abençoar o ministério da Marta. Abençoa o ministério da Marta Cristina. Abençoa a família dela, Senhor, suas filhas, seu genro. Abençoa, Senhor, tudo aquilo que tu tens colocado nas mãos dela para fazer. Senhor, que tudo que ela plantar, todas as sementes que ela tem plantado, possam, Senhor, aleluia, frutificar a 100, a 30, a 60, a 100 por uma. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu abençoo cada participante. Aqueles que estão lá em Belo Horizonte, como a Márcia Bretas, lá no Rio de Janeiro, Senhor, como a Lena Moura, a Ivone, que estão conosco. Senhor, também irmãos que estão em Redenção, lá na Joncom, aqui em Conceição do Araguaia, em nossa região. Todos os nossos irmãos, Pai, eu te apresento. Olha para cada uma das tuas filhas. E se alguma aqui está conosco, Senhor, está se sentindo angustiada, preocupada, nervosa por algum motivo, que o Senhor entre com providência na vida dessa pessoa e que essa pessoa sinta o bálsamo do Senhor, Pai, sobre si, a calma, a paz, a alegria do Senhor sobre si. Senhor, se tem alguém aqui que ainda não entendeu o seu chamado, que ainda está se perguntando, Senhor, o que o Senhor me chamou para fazer? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, que essa pessoa possa compreender, que o Senhor escreva assim para essa pessoa e ele possa ver escrito, aleluia, possa ouvir a voz do Senhor dizendo, olha, o teu chamado é esse. Aleluia. Senhor, declara para essa pessoa em apenas uma palavra qual é o chamado dessa pessoa. Senhor, abençoa cada participante. Em nome de Jesus, Pai, que todos tenhamos uma noite de paz, de alegria e de descanso na presença do Senhor. Deus te abençoe e até quarta-feira eu conto com a sua presença. Marta, Deus te abençoe. Amém. Viu? Em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Vamos tirar uma foto, né? Eu já ia concluir sem tirar a foto. Pode? Pode. Glória a Deus. Amém. Pai do Senhor. Senhor.